Você gosta de conversar com outras pessoas? Essa é uma dúvida meio diferente, né? Mas que a resposta dela pode ser muito importante e pode dizer muito sobre você, sobre de repente a sua criação e tudo mais. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar como uma coisa que sempre me falaram. Então, minha família me falou muito, meus pais sempre me falaram que eu era um certo tipo de pessoa e que eu precisava parar de ser esse tipo de pessoa, porque senão eu não ia conquistar muitas coisas, eu ia sempre ficar preso ali e tudo mais. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança mais fechada, digamos assim. Eu não me comunicava tanto, eu buscava, ao invés de falar com pessoas, eu preferia ficar na minha. Eu ainda prefiro, mas eu vou contar mais pra frente. Enfim, eu era uma pessoa mais fechada, mais reclusa, mais na minha, e durante muito tempo eu acreditei que isso não tinha como mudar. Porque os meus pais, eles falavam, ambos falavam, e até pessoas da família e tudo mais, né, não falavam diretamente para mim, mas que sim comentavam, que eu era uma pessoa muito tímida, que eu era tímido e tudo mais, não me comunicava, não falava, ficava na minha. Ao invés de, sei lá, sentar na mesa e conversar com o pessoal, eu preferia ficar sentado no sofá, mexendo no celular. Enfim, sempre fui esse tipo de pessoa. Só que, de um tempo pra trás, eu comecei a ler, comecei a ver outras perspectivas sobre isso. E eu também, um ponto bem legal aqui que eu fazia, agora eu não faço mais. Inclusive, meu amigo me ajudou nesse ponto. Ele tinha o acesso do RD, reservatório de dopamina. Não sei se alguém aqui conhece, mas é muito, muito, muito bom. Assim, ó, se você puder, ao invés de comprar o livro, assinar esse site, né, essa plataforma, vale muito a pena. O RD é um neurocientista baita neurocientista, muito bom mesmo. E que lá ele ensina de tudo, inclusive isso de timidez. Então, há um tempo atrás eu entrei em um desafio com meus amigos, né? Que consistia em assistir o maior número de aulas. Isso é engraçado. O reservatório de dopamina, né? A assinatura ia acabar. E aí a gente fez um desafio que até o dia de acabar a gente tinha que assistir o maior número de aulas possível. Enfim, eu assisti muitas aulas, muitas aulas. Isso daí foi um conhecimento disparado, um dos melhores. Porque lá ele fala muita coisa que faz total sentido. Ele te mostra que não faz o menor sentido você ser tímido, não tem porquê, as pessoas não estão nem aí pra você, o que você faz vai ser esquecido 2 minutos, e é muito verdade. Por exemplo, você não consegue pensar uma pessoa que se viu no mercado, sei lá, entendeu? Ah, a pessoa falou com você na academia. Pô, não lembro muito dela não, entende? Então, a verdade é que você, de repente, pode estar se importando demais, quando na verdade o mundo não tá nem aí pra você. Enfim, ele ensina muitas e muitas coisas, e, em paralelo a isso, eu também comecei a ler. Então, eu começava a li livros sobre conversa, sobre comunicação e tudo mais, como você deve se comunicar com uma pessoa, o que você deve fazer verdadeiramente para atrair a atenção da outra pessoa, e eu fui melhorando. Então, por exemplo, o que me ajudou também, inclusive, foi uma cachorrinha, porque aí eu peguei a cachorrinha e comecei a descer no meu prédio aqui, que eu moro em apartamento. E eu comecei a conversar com as pessoas. Eu não fazia isso. Eu sempre, mas sempre que tinha uma opção, eu evitava. Então eu comecei a descer, comecei a conversar com as pessoas, porque cachorro é isso. Se você tem algum pet, e você tem a opção de você sair da sua casa de repente para fazer um passeio com ele, você vai ver que você vai atrair a atenção de muitas pessoas para as pessoas fazer carinho no seu animal, e você tem a brecha de puxar uma conversa com essa pessoa, porque ela já está interessada, por mais que não seja em você e não envolva, enfim, certos interesses. Não precisa ter certos interesses, né? Mas, enfim, a pessoa tá ali interagindo com o seu cachorro, você tem a brecha de, pô, como que tá seu dia? A pessoa, por exemplo, trabalha na limpeza. Pô, hoje tá muito puxado, tá muito frio. Como que é mexendo com água no frio? É ruim? Entendeu? Você desenvolve uma conversa ali, e que isso é muito engraçado, porque uma simples conversa inocente, ela vira um negócio muito doido. Esses dias eu tava voltando da academia, eu encontrei a menina da limpeza, que adora a minha cachorra. A gente ficou conversando um monte de coisa. Eu descobri coisas do filho dela,
que muito doido. Aí eu também, lógico, porque uma conversa é trocas, então você fala e você recebe. Então, pô, descobri coisas do filho dela, o filho dela gosta de sair, tem uma personalidade X, outro tem personalidade Y, e pô, é muito legal isso, porque você descobre um monte de coisas com um assunto que depois que você para pra olhar, começou nada a ver. Então o assunto começou X e terminou Z, e você, pô, passei tudo isso daqui, eu comecei falando disso, chegou aqui, pô, que doideira, cara. E aí você começa a se animar mais com isso. Mas no geral, eu li aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é muito doido. Basicamente, todos os livros falam pra você se interessar muito pela pessoa. Isso é um ponto, assim, eu diria que é o X da questão. Porque quando você começa a conversar com uma pessoa com a intenção de ir embora, então, por exemplo, o que eu estava fazendo, só que eu já identifiquei isso e sei que isso é ruim. Eu colocava 30 minutos para descer com a minha cachorra. Porém, quando eu encontrava alguém para conversar e tudo mais, esse tempo se estendia muito. E aí o que, que eu fazia? Eu não queria conversar, porque justamente eu sabia que iria comer tempo de uma outra tarefa que eu tinha para fazer. E aí eu falava com a pessoa sem tanto interesse, porque eu não queria desenvolver a conversa porque eu precisava ir embora. Só que isso é muito ruim, porque de repente você tá criando a sua primeira conexão com a pessoa, então você não conhece ela, você nunca falou com ela, e se você tá nesse sentido de, pô, preciso ir embora, tem uma outra coisa para fazer, isso aparece, isso fica um pouquinho perceptível, e a outra pessoa, tipo, ela pode perceber, e ela percebendo, a sua primeira impressão vai ser uma merda. Então tem que ter muito cuidado com isso, pra você não cair nessa armadilha de, pô, tô falando aqui, tô me desenvolvendo, só que seu pensamento tá lá. Então você tem que realmente se interessar pela pessoa, ver o que ela tá ouvindo e fazer perguntas relacionadas a isso, né, para desenvolver, perguntas abertas. Então não evita, sabe, fazer perguntas que induzem a resposta de sim ou não. Pô, você tá bem? Sim. Nossa, hoje o dia tá quente, né? Sim. Sabe, coisas assim. Pergunta coisas que induzem ela a falar, sabe? Como que é mexer com água nesse tempo que tá agora? Não tem como ela falar sim ou não. Ela vai ter que desenvolver. Então, perguntas abertas é muito legal para você continuar uma conversa, se aprofundar mais, que você vai entrando. Então é muito legal, funciona muito. E isso não é só eu que tô falando não, pô. É um monte de livro, tem um monte de comunicador foda aí que fala na internet. Então, eu acredito que esses dois pontos, né, de comunicação em si, sejam os principais, assim que eu me lembre agora, e que faz total diferença. O que eu percebo em mim é isso que eu comentei de interesse. Porque às vezes eu por mais que eu queira falar com a pessoa, eu tô com um pensamento muito mais focado em preciso ir embora, preciso fazer essa conversa acabar. Só que uma coisa conflita com a outra e não casa, sabe? E uma outra coisa também que você pode já estar fazendo, mas que ao mesmo tempo você não está fazendo, é se comunicar com Uber. Ultimamente, eu não pego tanto Uber, tá? Mas ultimamente eu tô pegando um pouquinho a mais, porque eu tô me locomovendo enfim, lugares que, se eu não fosse de Uber, demoraria um tempo do caramba. Então, eu tô pegando Uber. E Uber é uma coisa muito legal pra você treinar sua comunicação. Porque é um ambiente em que você tá só você e a pessoa. Não tem um terceiro, sabe, pra puxar a conversa. É você e ela. E você, o que acontece comigo? Eu entro no carro já com uma energia boa. Pô, bom dia, tudo bem? Nossa, carro bom, hein? Nossa, nunca vi isso. Nossa, que cheiro bom. Sabe, uns negócios assim, pra já quebrar o clima. E você começa a conversar, pô, nossa, já vi que você já fez 2.000 e tantas viagens. Hoje em dia tá quente, né? Trabalhar assim no calor deve ser ruim. Ah, não, tem ar-condicionado e tudo mais. Pô, esse carro aqui é novo, né? Não, o carro é... Entendeu? Você vai desenvolvendo. E quando, por exemplo, esses dias eu tava falando com o Uber. Meu, eu nem lembro como que a conversa começou. Eu sei que ele leva uma faca no carro pra se proteger. Ele era professor de boxe, faixa preta. Era faixa azul em jiu-jitsu. Meu, dava aula, era professor de boxe. Pô, o cara, mano, doideira, velho. Você descobre os negócios. Muito doido.
E vale muito a pena você falar com todos os Ubers, porque não sei em qual livro que foi, se foi em livro também ou se não foi, enfim. Mas você nunca sabe quando vai ser a sua melhor conexão. Então você pode estar falando com um cara no Uber que tem alguma coisa que você precise. Então, não necessariamente você vai buscar isso nas pessoas que você conversa, né? Mas que é natural, pode acontecer. Então, pô, você tá falando aqui com um cara, pô, esse cara aqui, ele sabe disso. Eu tô precisando de uma pessoa que sabe disso. Ele sabe. Pô, e se eu perguntar aqui pra ele, tirar umas dúvidas que pode me ajudar a fazer isso, sabe? Você começa a, não digo a buscar, mas a prestar mais atenção. Porque você, pô, se eu não falar com esse cara pode saber alguma coisa que eu preciso. Por mais que eu não saiba que eu preciso, eu posso precisar. Em paralelo, eu vou falar com ele porque eu tenho que melhorar a minha comunicação. Pô, isso é muito bom, muito bom. Às vezes, muitas vezes, acontece comigo direto. Você vai se sabotar. Então, pô, nossa, eu já tô cansado, né? Não vou conversar com o cara. Não quero, pô, não faz sentido. Hoje eu quero ficar no celular. E é nesses momentos que você tem que conversar. Porque é aí onde tá o real jogo do negócio, sabe? Porque você conversar quando você quer conversar é muito bom. Você tá treinando ali sua comunicação e tudo mais. Porém, a batalha real é quando você faz um negócio que você não quer fazer. Que aí você prova pra si mesmo que você realmente está preparado caso, enfim, uma coisa inesperada aconteça ou qualquer outra coisa. E o seu cérebro, ele sempre vai buscar o caminho mais confortável. E para você que é tímido, assim como eu, não. Para você que está tímido, né? Você que está tímido, o melhor é você ir quebrando essas barreiras e o seu cérebro ele sempre vai buscar o mais fácil. E o mais fácil para você nessa situação de desconforto, que é a timidez, é você não fazer. Então é você não conversar com tal pessoa, é você, enfim, não quer conversar com a pessoa do seu prédio, você está ali passando com o seu cachorro, você não quer conversar com ela porque você sabe que vai demorar e não quer trocar essa ideia e tudo mais, e você começa a evitar. Isso é uma das partes mais difíceis que você tem que lutar. Você não pode deixar isso, enfim, cultivar isso. E quanto mais você faz isso, o seu cérebro ele fica muito bom em dar desculpas. Então você começa a, enfim, você sabe que você tem que melhorar. Só que você começa a não mais buscar isso. Você começa a ficar no conformismo, sabe? Pô, eu tenho que pegar Uber, mas eu não tô muito afim. Aí fica lá no celular no Uber. Ou, pô, eu tenho que descer com a cachorra, vou conversar com todo mundo. Acho que hoje eu não vou descer com ela, não. Você começa a se podando, sabe? Com coisas que você sabe que seriam boas pra você. Então não faça isso. Deu a ideia de ir, mas só vai. Sabe? Você vai ter que conversar sim. Você vai conversar sim. Talvez não seja tão confortável, porque talvez seja o seu início, mas é muito essencial, você tem que fazer. Não tem como você ficar bom em comunicação sem se comunicar, assim como qualquer outra coisa na vida, você tem que fazer. Então, só faça. Nesse vídeo eu queria falar isso. Eu vou ficando por aqui. Boa sorte aí nas suas comunicações diárias. E eu fui!